Agora que estão feitas as apresentações, muito obrigado e boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado ao PPS e também à professora Maria Lourdes pelo convite para estar aqui esta tarde a moderar não só este painel, mas também os frente a frente que nos esperam. Espero que cheguemos ao final da tarde com uma antevisão de 2024 que recaia na segunda parte do discurso do Sr. Ministro e não na primeira parte mais sombria, de um olhar um pouco mais negro para aquilo que nos espera e que nos aguarda o futuro. Uma outra nota que queria deixar aqui, esta aqui, talvez um pouco mais pessoal, se repararem bem no programa de toda esta sessão, este painel, os frente a frente, os oradores, estamos aqui num evento que tem absoluta paridade de género, mesmo às portas de 2024, é algo que deve ser, acho eu, sublinhado. Vamos para este primeiro painel, vamos olhar para o ano que aí vem. Temos de avançar na conversa. Não estamos aqui com a pressa mediática, mas temos um programa ambicioso. Os últimos indicadores apontam para um abrandamento da atividade económica. Os principais motores da economia europeia já dão sinais de abrandamento há largos meses. Portugal tenderá certamente a juntar-se a essa tendência. Cristina, comece por si. Caminhamos para uma recessão. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigada à professora Maria Lourdes Rodrigues para estar aqui hoje a discutir estes temas. Eu pegava um bocadinho na... Desculpe, eu esqueci-me de um pequeno pormenor. Tenho que pegar o microfone e ligá-lo, que está desligado. Não, agora sim. Obrigada. Nada. Eu pegava um bocadinho nas palavras finais do Sr. Ministro da Economia. Não? Não, tenho de juntar o microfone, tem que ser mais perto de... Agora, sim. 1, 2, 3, sim. Não, continua não. Quem é que nos poderá ajudar lá atrás? Não, está ligado. Está ligado. Deve ser alguma... Tem só que lá atrás na mesa dar um bocadinho mais de ganho ao microfone. Mais tem mesmo... Mais perto? Exatamente, isso. Pronto, então, agora... Agora funciona devidamente. Já está a ouvir-se. Sim, agora parece que pelo som de retorno. Eu pegava nas palavras do Sr. Ministro da Economia e do Mar, as palavras finais, e não era tão pessimista. É verdade que o ano 2023 foi particularmente desafiante e é verdade que em muitas economias europeias, designadamente as do Norte e algumas do Centro, há sinais de abrandamento muito significativo, inclusivamente alguma contração. O que era natural até pelos remédios que foram sendo tomados para a inflação. Exatamente, devido ao aumento da inflação e conjugado com uma subidas significativas de taxas de juros, mas também como foi referido, um forte abrandamento do comércio internacional, também de alguma forma influenciado pelos preços das matérias-primas, mas não exclusivamente. E o que nós vemos é que mais recentemente há sinais mais encorajadores. Se nós pensarmos, por exemplo, as economias bálticas, que eram aquelas que tinham tido um primeiro semestre mais desafiante ou mais turbulento, os sinais são desta vez encorajadores e já há de alguma estabilização e alguns sinais de alguma recuperação. Por outro lado, há economias de maior dimensão, como por exemplo a própria economia francesa, que tinha tido um primeiro trimestre bastante negativo, surpreendeu no segundo trimestre e inclusivamente no terceiro. Portanto, não era tão pessimista. Mesmo em relação a Portugal, os sinais, e não só Portugal, mas todas as economias do sul da Europa têm-se vindo a comportar de uma forma muito mais forte em termos relativos, talvez porque ainda estão a recuperar de algum abrandamento de pós-Covid e tendem também a beneficiar particularmente de situações da pujança do turismo e da recuperação do turismo. Mas, de qualquer maneira, a nível exportador também, não só de serviços, mas também de bens, o comportamento não tem sido tão negativo, ou pelo menos não parecem tão não afetadas quanto outras economias em relação a essa dinâmica. Portanto, eu acho que era, sobretudo, otimista a acreditar que há revisões de crescimento mundial, sim, elas são relativamente tímidas, marginais, e o sentimento parece estar a melhorar, não esquecendo que há riscos.
e os principais riscos mantêm-se, que são, quer a nível quer a nível da inflação, portanto, continuamos a ter alguns riscos de que a inflação vai abrandar, mas não podemos esquecer, quando estamos a falar de inflação, estamos a falar em ritmo de crescimento dos preços mais lento ou estabilizado, o que não quer dizer que, para o nível de rendimento das famílias, isso não significa que nós estamos num nível de preços mais alto e que não houve um acompanhamento idêntico a nível salarial. Portanto, é verdade que se espera para o ano alguns ganhos reais a nível de salário, e isso será um fator impulsionador de uma recuperação, mas, de qualquer maneira, contando com o percurso até agora, em termos gerais, haverá, de qualquer maneira, uma redução do poder de compra a nível das famílias, a nível global, ou pelo menos nas economias mais avançadas. Duas questões finais, que têm a ver com uma coisa que o FMI cita muito nos seus relatórios de outubro, que são a fragmentação. Portanto, antigamente, não sei se vocês se recordem, mas um risco da crise financeira, da crise das dívidas soberanas, foi a fragmentação dos mercados, a nível de mercados financeiros. Nós agora estamos a falar de um tipo de fragmentação que não tínhamos falado, não habitualmente, não falávamos muito, que é a fragmentação a nível de mercados de matérias-primas, a nível de desenvolvimento de economias, e com a possibilidade da China também ter aqui um abrandamento mais significativo do que aquele que era esperado inicialmente por via, por exemplo, do mercado imobiliário. Mas, sobretudo, enfatizar que há riscos, e esses riscos decorrem, sobretudo, de uma lógica de fragmentação que não tínhamos vivido, sobretudo na última década e meia, que tínhamos vivido sempre uma lógica de aumento do comércio internacional, com alguma estabilização nos últimos anos, mas que agora vamos ver como é que corre. José, partilha desta visão, deste outlook, de que apesar dos riscos, podemos olhar para 2024 com alguma esperança? Muito boa tarde, obrigada. Tem de ligar o microfone, que acho que não está ligado. Já? Muito boa tarde, estou-me a ouvir? Agora sim. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite que me foi dirigido, pelo SCTE, em nome da Sra. Reitora, muito obrigada. Cumprimentava todos os presentes, desde logo o Sr. Ministro da Economia, que está aqui também presente, e, portanto, dizer que é um gosto de estar entre economistas renomados, enfim, do nosso país e nesta iniciativa. Eu creio que, enfim, os sinais são de incerteza relativamente àquilo que se pode esperar do ano 2024. É sempre estes momentos têm sido, de facto, momentos marcados por diversas perturbações e é muito difícil, de facto, digamos assim, antecipar o que pode vir aí, não é? Se há aspectos como aqueles que a Cristina acabou de mencionar que nos afastam de um cenário de pessimismo extremo, também é verdade que há outros sinais preocupantes, mesmo do ponto de vista externo. Talvez o maior risco venha neste momento da Alemanha, do que está a acontecer na Alemanha. Enfim, há todo um conjunto de sinais, quer em termos económicos, quer em termos da execução das finanças públicas, quer em termos políticos, do arranjo político governativo que existe neste momento na Alemanha. Portanto, são, enfim, contingências que é preciso ir acompanhando. Para além de tudo o que se prende com os desafios geopolíticos e com o contexto, enfim, de guerra que estamos a viver muito próximo de nós. Eu queria, mas enfim, acima de tudo, eu acho que queria aqui assinalar, mais do que estes riscos de curto e médio prazo, a nossa preocupação no Conselho das Finanças Públicas tem sido chamar a atenção para aquelas que são, no fundo, ou aqueles que são os grandes desafios de longo prazo, não é? Portanto, pensando um pouco mais a longo prazo, evidentemente que nós temos esta oportunidade que foi agora lançada pelo PRR, e há um conjunto de iniciativas, aliás, o Sr. Ministro referiu algumas apoiadas pelo PRR e outras, enfim, resultantes daquilo que são as iniciativas do setor privado, algumas apoiadas pelo Estado, e que, de facto, procuram lançar o país, digamos, num caminho de modernização, de apanhar, digamos, esta transição digital no tempo certo e usá-la de uma maneira transformadora para a economia portuguesa e, portanto, aumentando com isso a capacidade de produção do país no futuro.
Eu tenho uma preocupação, e daí aqui o sinal que é dado pelo Conselho das Finanças Públicas, com aquilo que é o papel do Estado no apoio, enquanto suporte, digamos, a essa transformação do país. E eu creio que, se calhar, o Estado, neste momento, está, digamos, uns passos atrás, não é? Nós temos uma estrutura pública ainda muito, que eu diria, obsoleta. Nós herdamos uma administração pública que, sob diversos aspectos, é uma estrutura de administração pública napoleónica, hierarquizada, pouco participada, em que de facto verificamos enormes entropias, enormes dificuldades no funcionamento desta grande máquina. E por isso eu acho que, se nós quisermos ter uma administração pública ao serviço da economia e daquilo que é a transformação da economia, nós temos também que começar a pensar seriamente em reformar esta administração pública. Temos falado muito na iniciativa de termos programas de despesa pública, digamos, orientados por essa perspectiva finalística, não é? Portanto, orientados por objetivos e depois apoiados numa gestão por objetivos, mas para isso é preciso que tenhamos uma administração pública à altura. E vejo, de facto, uma grande dificuldade nessa ideia de termos uma administração que facilite uma melhor alocação dos recursos humanos e não apenas os recursos materiais e financeiros, desde logo. Uma administração que tenha, de facto, capacidade para ser mais célere e mais eficiente naquilo que produz. Creio que falta, desde logo, termos uma melhor utilização dos recursos, portanto, ao nível dos recursos humanos, por exemplo, apostarmos em equipas que sejam cada vez mais equipas multifuncionais, para que elas possam também ganhar uma nova capacidade e uma nova flexibilidade em termos da sua utilização nos vários programas públicos. Neste momento o que nós temos é que a despesa pública e os programas públicos estão subordinados à estrutura administrativa e orgânica do Estado, quando deveria ser ao contrário, ou seja, a estrutura orgânica do Estado deveria estar subordinada àquilo que são as finalidades subjacentes às várias políticas públicas e aos vários programas públicos. E para isso é preciso dotar a administração de nova flexibilidade, com equipas que sejam multifuncionais, com equipas transversais e que possam fazer, de facto, e que estejam subordinadas às políticas e aos programas públicos, e não ao contrário. Era importante também uma outra questão, até por razões de eficiência, que é a questão da utilização dos serviços, que são serviços que podem ser comuns, não é? Já temos isso ao nível, por exemplo, da ESPAP, dos serviços em diversas áreas, nomeadamente serviços de informação e serviços informáticos. Acho que isso é uma área que merece ser implementada. Acho que a administração pública merece muito ser reforçada do ponto de vista daquilo que são as suas capacidades em termos de sistemas de informação e de digitalização, desde logo. Mas não é só isso. Ou seja, é preciso também que haja aqui uma maior flexibilidade dos próprios agentes e funcionários da administração pública. Depois há uma outra questão. Eu tinha grandes expectativas em relação ao processo de descentralização que está em curso no nosso país. Ou seja, eu pensei que este processo de descentralização, que ele fosse servir não apenas para descentralizar, não é? Mas para, ou seja, refundar a administração de baixo para cima, não é? Portanto, que houvesse aqui uma perspectiva bottom-up de nós termos, a partir de uma escala menor, conseguir, de facto, desenvolver as políticas, tal foco no objetivo, tal foco na finalidade. E vejo que, entretanto, a descentralização que está em curso se embrenhou numa disputa entre as várias autarquias, entre si, desde logo, e delas com o Estado, em torno de fundos, não é? De saber como é que os fundos vão ser distribuídos. E, portanto, pouco se fala daquilo que é a base, o que é que as autarquias realmente devem fazer, o que é que os municípios devem fazer, não é? E há coisas que se têm perdido pelo caminho, de facto, nomeadamente, por exemplo, a área da educação é uma área paradigmática, não é? Onde a descentralização, a meu ver, isto é uma opinião pessoal, não vincula o CFP, deveria ter ido muito mais além, não é?
desde logo ao nível da descentralização do próprio pessoal docente, de uma forma bastante mais... Porque acho que isso é uma matéria que deve ser gerida pelos municípios em articulação estreita com as escolas e que ficou pelo caminho. Na verdade, este era um ponto essencial da descentralização e que acabou por não se fazer, por razões várias, que eu não vou. Mas, portanto, eu penso que, partindo de baixo, era possível fazer mudar o paradigma da administração para uma administração mais flexível, mais orientada por objetivos, e, portanto, termos aqui a tal substituição do velho paradigma napoleónico por uma perspectiva, digamos, mais, se quiser agora aqui num bom sentido, mais privatística, de servir o utente, de servir o cidadão. Finalmente, uma outra questão que eu penso que nós, e esta é que é o elefante na sala, não é? Quando nós analisamos os vários riscos que as finanças públicas enfrentam, mas desde logo a economia, não é? Num quadro de envelhecimento acelerado da população. Portanto, é a economia, mas são também as finanças públicas que estão aqui em causa. Nós esquecemos, de facto, de pensar sobre isto que temos, que é este Estado, não é? Um Estado que cresceu, da forma como cresceu, para o bem e para o mal, mas desde logo para o bem, não é? Depois do 25 de Abril, um Estado mítico, generoso, abrangente, universal, mas que às tantas é um Estado que se tornou, passou de um Estado mítico para um Estado um bocadinho obsessivo e obcecado consigo próprio, não é? O Estado, ele autossuficiente, ele bastante, e deixámos de discutir o Estado, não é? Portanto, deixou de se discutir o Estado. E hoje o que nós temos é que atingimos quase uma capacidade máxima de financiamento do Estado, não temos muito mais margem, não é? O nível de despesa também atingiu já um nível que é, enfim, bastante significativo, mesmo que se consigam algumas melhorias do ponto de vista da eficiência da máquina fiscal. E é evidente que existe uma economia paralela, ela existe, sabemos isso, mas não me parece que haja grandes capacidades de termos muito mais recursos para financiar isto que temos, e pelo contrário o que temos é uma pressão enormíssima sobre a despesa, sobretudo sobre a despesa com a proteção social e com a saúde, e não podemos ignorar isto. Isto é algo que está aqui e que temos que enfrentar isto com muita coragem e com muita lucidez. João, passo para si. Obviamente que estamos interessados em ouvi-lo falar sobre o Outlook para 2024 e qual é a sua perspectiva, mas já agora aproveito. Temos no painel alguém que esteve perto de 2 anos, creio, enquanto Ministro. É possível este tipo de reforma? Olhado de dentro da máquina. Eu primeiro, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui neste painel e cumprimentar os membros do painel, cumprimentar aqui também a Sra. Reitora. Tem que pôr o microfone mesmo mais perto. A Sra. Reitora e o Sr. Ministro pela sua presença, e cumprimentar também todas as pessoas aqui presentes, com quem teremos muito gosto em falar. Há aqui várias dimensões que é importante referir nesta questão. Eu não vou alongar-me nesta questão do Estado, também não gostaria de estar a falar muito, porque gostaria mais de falar de questões macroeconómicas, mas aqui na descentralização o objetivo foi sempre, desde o início, os grandes, é feito em várias áreas, mas penso que foi muito bem sucedido uma componente que não foi salientada, mas é natural que há uma outra parte que podia ser feita que não foi, que foi a parte de descentralização mais operacional, dos assistentes operacionais, de tudo a manutenção nas escolas e nos centros de saúde. Ou seja, nós deixámos de assistir aos problemas constantes de falta de assistentes operacionais, porque escolas que não fechavam porque não havia assistentes operacionais, pequenos problemas que havia nas escolas, porque de repente houve uma grande, talvez a componente mais pesada da descentralização, quer em termos de pessoal, de recursos financeiros e depois de impacto em todo o território e nas famílias, foi toda a descentralização operacional que houve, e foi deliberado desde o início. Nunca houve a intenção de início de fazer essa descentralização ao nível dos docentes, que é mais complexo, mais difícil, e levanta outras questões que não... Mas não estou a dizer que não haja muito mais para fazer ao nível de descentralização em Portugal. Ou seja, parte desta melhoria que foi referida, de melhoria do Estado, passa por ainda aprofundar mais o processo de descentralização, que pode ser feito a muitos outros níveis. Pode ser pensado a este nível, tem riscos e desafios, mas tem oportunidades. Pode ser pensado em outros níveis, portanto, há níveis, por exemplo, mesmo da segurança da população, em que o policiamento de presença, por exemplo, é uma coisa muito importante, porque é que
é feita ao nível central e não ao nível mais local. Há muitas áreas onde o Estado ainda pode centralizar para ter uma melhor qualidade no serviço, melhor atenção às necessidades locais, e isso levanta grandes oportunidades de melhoria. E penso que essa descentralização é uma das reformas que foi feita e que é importante mostrar. Foi uma reforma estrutural bem feita, foi um passo que foi dado, e ainda há muitos passos a dar, e há depois a discussão saber se devemos ou não avançar com um modelo de regionalização do que possa também trazer outras potencialidades para esta melhoria do funcionamento do Estado. Temos um Estado ainda muito centralizado, muito na administração central, e que poderia ter mais peso da componente local ou regional. E nesse sentido, eu penso que agora há aqui um desafio muito grande. Eu penso que em termos do número uma recuperação do número de funcionários face aos níveis que existia pré-Troika, portanto, durante a Troika o número de funcionários reduziu muito e agora recuperamos significativamente face a valores, portanto, agora em termos de funcionários, talvez valores próximos de 2010, 2011. É verdade que temos uma população mais envelhecida, que normalmente existe também mais recursos públicos, sobretudo na área da saúde, e portanto, isso aí pode repensar qual é que é as necessidades do Estado, mas há aqui uma dimensão que é crucial em toda a Europa, que é como é que o Estado consegue avançar no processo de digitalização para melhorar a qualidade dos serviços, e aí há muito a fazer. Há investimentos massivos previstos também no próprio PRR para ajudar na segurança social, em várias áreas, a melhorar a qualidade do funcionamento dos serviços. Portanto, a digitalização com os recursos humanos existentes, mas tendo maior capacidade de atrair profissionais, precisamos de muitos profissionais nessa área, na área de informática, e com melhoria da digitalização. O Governo, até por essa necessidade, reviu recentemente a carreira de informática para conseguir atrair mais informáticos para o Estado. Portanto, há aí uma dimensão que se pode explorar muito na dimensão da melhoria do Estado. Não sei se devo falar já de questões económicas ou... Não, vamos à macroeconomia, claro. Eu queria aqui situar um bocado também em relação ao tema do debate e também para contextualizar para todos. A economia portuguesa sofreu, a economia portuguesa e europeia e de grande parte mundial, sofreu em 2022 um grande choque de termos de troca, ou seja, perdeu o poder de compra as famílias. O rendimento dos trabalhadores reais caiu cerca de 4% em Portugal, e aconteceu o mesmo na Europa. Mas foi porque a Europa, temporariamente, empobreceu com o aumento dos preços das importações. Ou seja, o preço da energia e do que a Europa importava tornou-se muito mais caro, que mesmo com as exportações, como o Sr. Ministro estava a dizer muito bem, em grande recuperação e em crescimento, aquilo que nós conseguimos comprar de volta ao resto do mundo diminuiu porque o preço das importações subiu drasticamente. Portanto, a Europa podia estar a produzir mais, e estava a produzir mais, mas ficou mais pobre. Ou seja, o PIB cresceu, e como o Sr. Ministro referiu, em termos históricos, estava a correr muito bem o PIB, em 2022 foi o maior crescimento das últimas décadas, mas em contradição com o rendimento das famílias que estava a cair. Agora, em 23, estamos a fazer um bocado um processo de início dessa recuperação do rendimento das famílias. Ou seja, as famílias já em 23 recuperaram parte do que perderam em 2022. Em 24, vamos ter, curiosamente, uma situação diferente. Já a economia a crescer menos, a crescer já pouco mais de 1%, na Europa e em Portugal, mas as famílias as que têm emprego, vão todas sentir ainda um forte aumento do seu rendimento em termos reais. E pela primeira vez, em 24, vamos ficar com a generalidade da população, não todos, há pequenos grupos de distinção, com a generalidade da população, pela primeira vez, com rendimento claramente acima do que era antes da inflação, em 21. Portanto, o salário mínimo já deve estar 6 ou 7% em termos reais acima de 21. Os pensionistas para o ano finalmente vão ter a recuperação. Este ano já recuperaram uma parte da perda, mas ainda estão pior do que em 21. E para o ano os pensionistas finalmente ficam 1 ou 2% em termos reais acima do que estava em 21. Não chega para fazer um ajustamento completo porque os preços não regressaram a essa altura, não é? Não, mas já estão a ter em conta os preços. Ou seja, já compensou o aumento dos preços. Ainda há um efeito, mas já podemos falar sobre essa questão também importante, o efeito nível e taxa, que também é importante do ponto de vista da percepção. Mas do ponto de vista do poder real, em 24 temos grandes grupos da população, pensionistas, trabalhadores do setor privado em grande parte, não todos, mas em média, sim, o salário mínimo, tudo claramente acima do que era em 21 em termos reais, já descontando o efeito da inflação. Não é que a economia é um bocado o oposto que estava a passar em 22. Em 22 a economia estava a crescer muito, mas as pessoas estavam-se a sentir pior. Em 24 a economia não vai estar a crescer muito, mas as pessoas vão se começar a sentir muito melhor. Portanto, aquelas que não perderam o emprego, porque entretanto o emprego pode não correr tão bem, mas quem tiver emprego vai estar
bastante bem e a sentir-se melhor. Há um efeito, como dizia muito bem, há um efeito de percepção, ou seja, quem analisou, por exemplo, na América, que está um bocadinho mais à frente neste processo do que a Europa, o cenário que se mostra é, e isto tem reflexo em termos políticos, e a política aqui é muito importante para outros níveis. Nós, como o Sr. Ministro da Economia, eu achei especialmente interessante a intervenção dele, começou com a intervenção com 2 problemas que não eram da economia, e como nós, economistas, hoje em dia, achamos que os principais problemas que o mundo enfrenta nem são os da economia, são, nomeadamente, por um lado, as questões ambientais e as questões da democracia. Nós temos, no próximo ano, as eleições nos Estados Unidos, que vão ser, talvez, as eleições mais importantes das últimas décadas, quer em termos para o futuro da democracia, quer para o futuro das questões ambientais. Portanto, é algo e esta questão que está a acontecer nos Estados Unidos é esta questão, este paradoxo, ou seja, as pessoas já estão, o emprego está em máximos históricos, tal como está em Portugal, as pessoas lá já estão um pouquinho mais à frente, portanto, o rendimento real já recuperou tudo das perdas que houve durante o choque inflacionista, as pessoas já estão melhor, mas quando se pergunta às pessoas, a economia está bem, você acha que tudo... As pessoas, a sua situação pessoal, que acham que está bem, mas acham que está tudo um desastre. Que está tudo, que os preços estão altíssimos, está tudo pior, mas já recuperaram o poder de compra. Já estão melhor em termos individuais, mas acham que está tudo mal. É uma questão de percepção. E há quem diga que há um efeito que tem exatamente a ver com o que referiu, ou seja, as pessoas demoram algum tempo, apesar do seu rendimento já ter aumentado e recuperado e ter ultrapassado o efeito das taxas de inflação, as pessoas demoram algum tempo a habituar-se ao novo nível de preços. O novo nível de preços ainda as torna, vão ao supermercado, vão às compras e veem os preços altos, e até que se habituem ao nível de preço e interiorizam que os seus rendimentos já compensaram o seu efeito, demora algum tempo e as pessoas continuam chateadas. Portanto, isto vai também efetuar aqui, porque a forma como vamos ver, também não queria entrar muito na parte da política, mas a forma como ver o processo eleitoral em março, as pessoas já vão ter 2 meses já lá iremos, em que o seu rendimento está claramente acima, mas ainda vão estar um bocado condicionadas por esta percepção que os preços estão altos. É só mesmo a questão da percepção dos preços, ou há aí também algo que o Sr. Ministro falou também, que é o nível de debate político e de radicalismo no debate político. Não tem algum papel aí? Ou seja, não há uma criação de uma percepção que depois não bate certo com a realidade? Sim, temos exatamente esse problema, que é muito mais grave do que era há umas décadas atrás, que é a forma como se consegue transmitir, e também, naturalmente, as redes sociais ajudam a alimentar isso, factos errados sobre o que se verifica, não é? E que são difundidos, e que é difícil, antes, quando as coisas estavam quando a informação era mais através dos grandes órgãos de comunicação social, da informação que passava de forma correta e em geral, correta, e pelo menos os dados mais objetivos não os dados mais objetivos eram... Agora nós temos, e todos conhecemos, factos a ser difundidos de forma manifestamente falsos, e eu estou na área da economia, dados completamente falsos constantemente a ser difundidos, e não há forma de os desmentir, e portanto isso vai passando pela população. Aumentou essa dissonância entre o país que está no debate político e o país real? Eu achei curioso, há umas semanas atrás veio cá um prémio Nobel da Economia e disse que tinha havido um milagre na economia portuguesa. E foi arrasado logo a seguir. É verdade, mas ele quando disse isso, ele juntou a um outro, ele veio de uma outra conversa, até de uma outra pessoa que também era um ex-professor meu do MIT, que acompanha muito Portugal, que era o Olivier Blanchard. Ambos os dois, que tinha sido diretor do Fundo Mundial, ambos os dois achavam que tinha havido um milagre na economia portuguesa. E o milagre, é verdade, que foi mais no emprego do que no crescimento da produtividade. A economia cresceu acima da União Europeia, mas o que foi o milagre absoluto foi face, isto é importante termos presente, Portugal foi dos países em que o emprego mais cresceu face a 7 anos atrás. Foi mais de 1 milhão de trabalhadores. Mais de 1 milhão de trabalhadores significa um aumento de 25% da população empregada. Isto não é algo que esteja nos modelos económicos que possamos prever, que possa acontecer daqui a uns anos. É algo que nós prevemos que o emprego cresce, e nós sabemos aqui, quando temos previsões de crescimento do emprego, é 0,5%, 1% ao ano no máximo, e já é um bom resultado, porque o emprego, se a população está estável, o emprego não há razão para necessariamente crescer, não é? Portanto foi absolutamente... Agora, para terminar, só um ponto aqui também sobre a questão da inflação que referia, para não perder também algum tempo. Nós tivemos, durante o último ano, e foi uma grande discussão entre os economistas e macroeconomistas em particular, como é que ia acontecer a inflação, não é? E, portanto, havia aqui, no fundo, um grande debate se iríamos, e no fundo o mundo estava numa encruzilhada do que é que poderia acontecer, ou seja, poderia acontecer um processo de
em que entraríamos num processo mais do que se chama de tal estagflação, com inflação elevada e desemprego elevado, e a única forma de corrigir o processo inflacionista seria provocar um forte desemprego para que a procura caísse muito e o desemprego aumentasse e houvesse menos pressão sobre os salários e sobre os preços. Portanto, era uma leitura que foi feita, que era a Europa tinha que passar e os Estados Unidos pelo que aconteceu nos anos 80, sobretudo nos Estados Unidos, em que houve um grande choque provocado deliberadamente pelo Banco Central para reduzir a inflação. Essa era uma linha uns defendiam isso. E havia uma linha que achava que podia haver uma alternativa a isso, que era, bem, o Banco Central tem que apenas atuar de forma mais moderada para evitar os excessos de procura, mas não tem que provocar nenhuma recessão, e que uma vez os efeitos bases do aumento dos preços da energia, que aconteceu em 22, que agora estão a desaparecer em 23, uma vez esses efeitos bases desaparecerem, a inflação vai-se naturalmente sem grande dor, sem grandes dificuldades. Este foi a discussão do último ano e meio que aconteceu entre os economistas. O que é que parece estar neste momento a vencer, ainda com algumas reservas, como aqui a Cristina falou, e muito bem, que há umas, parece estar a vencer a ideia de que correu bastante melhor do que esperava. Ou seja, que a inflação está a ver com muito menos dor, ou seja, a inflação está a cair, caiu de cerca de 10%, e neste momento, se for a inflação no último mês era 2,3%, mas se for a parte mais corta, está nos 3,5%, um pouco mais de 3%, ainda não está corrigido o problema, mas caiu drasticamente, mas não tivemos que passar por aquela dor muito de grande aumento do desemprego, de grande recessão que aconteceu para combater a inflação em períodos no passado. E, portanto, isso está a correr bastante bem, neste sentido que deixámos passar os efeitos base do preço de energia, portanto, os preços de energia estavam a aumentar muito, a provocar uma inflação muito elevada, e agora estamos a acontecer o contrário, estamos a beneficiar de, como isso aconteceu em 22, face a 22, os preços de energia já estão agora em queda, não a subir, e isso está a provocar o tal efeito desinflacionista sem ter que aumentar o emprego. Ou seja, estamos a conseguir algo extremamente positivo na Europa, e em Portugal em particular, que é a conseguir reduzimos substancialmente a inflação desde os 10 até aos 3, apesar do emprego estar em níveis recorde. E está em Portugal e na Europa ainda mais de 1% acima do que era o ano passado. Ou seja, o emprego, em vez de ter caído, continua a aumentar. É claro que ainda não está, por um lado, o processo inflacionista não está totalmente corrigido, ainda estamos com a inflação tal excluída dos preços de energia, aí no caso dos 3,5%, ainda há um caminho a fazer até aos 2%. Ainda há aqui alguns efeitos sobre a economia, como referido, esta política de subida das taxas de juros ainda pode ter um efeito, e é natural, e já estamos assim, a economia, apesar deste resultado positivo do emprego, ainda não cresceu face ao último trimestre, ou trimestre homólogo do ano passado. Ou seja, face a um ano atrás, temos a economia na Europa estagnada. Cresceu 0%. Isso aí significa que a economia está a perder 1,5% ou 2% face ao seu potencial de crescimento só neste último ano. Portanto, a economia abrandou, mas não teve uma recessão profunda, estagnou este último ano. Ainda é possível que no próximo ano tenhamos um crescimento ainda anémico. No próximo ano, como foi referido, ainda é expectável que os taxas de juros se estabilizem. É possível que a aterragem suave que eu estou aqui a decorrer se consiga materializar em que temos para um ano ainda de taxas de juros estáveis, o desemprego não aumente significativamente, a economia cresça um pouco em torno de 1% na Europa e em Portugal um pouco mais, e consigamos sair disto, e depois, a partir de 25, as taxas de juros começam a descer, a inflação já está nos 2%, e que haja esta evolução, que foi uma evolução muito positiva. Isto é o cenário mais provável hoje em dia, e é isso que os mercados também estão a antecipar. Não está excluído ainda um cenário mais difícil apesar da inflação ter caído bastante, se tornar persistente aí na casa dos 3 ou 4%, e depois ser difícil de baixar mais. Mas, por enquanto, as notícias são bastante positivas. Deixar de reagir às políticas de subida de taxas de juros e por aí fora. Ricardo, partilha de qual destas visões em relação a 2024? Viva, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu não tenho a certeza de estarmos perante visões muito diferentes do que se falou aqui. Eu tenho de dizer que vou resistir à minha tentação normal, que era seguir um bocadinho o exemplo da Nazaré e falar
do longo prazo e não no curto prazo. Ainda bem que fez essa pergunta e a seguir. Exatamente. Até porque a intervenção do Sr. Ministro da Economia desafia a isso, mas eu para já vou resistir. Talvez se houver oportunidade eu depois lá volto. Eu acho que é um debate que vale a pena fazer. Em relação a 2024, eu normalmente, quando discutimos estas coisas das previsões, há duas coisas que eu digo, que isso são exercícios de adivinhação, onde eu não me meto. A segunda, porque de facto se nós olharmos para as previsões, seja de que entidade for, que são feitas no final do ano a apontar para o ano seguinte, elas erram quase sempre e, portanto, os exercícios de previsão macroeconómica ou de projeção macroeconómica servem muito mais para estabelecer alguma sinalização sobre o que as autoridades públicas vão fazer do que propriamente para querer adivinhar como é que as economias vão evoluir. Eles têm a sua utilidade, mas são sempre muito sujeitos àquilo que é o mundo em que nós vivemos, que é um mundo de grande imprevisibilidade, de grande incerteza, onde guerras, desastres naturais, crises financeiras, todos estes fatores que são radicalmente imprevisíveis, fazem parte da nossa vida do dia-a-dia. Portanto, nós pormos a dizer, então diga lá como é que vai ser, qualquer economista tem alguém na família a perguntar-lhe, olha lá, como é que vai ser, invisto ou não invisto? É daquelas coisas que eu não digo nada, porque acho que é uma responsabilidade demasiado grande. Dito isto, normalmente quando me ponho a pensar na evolução a prazos relativamente curtos e descontando os fatores de grande disrupção, eu há algumas variáveis para as quais costumo olhar. Eu tipicamente olho para 4 variáveis externas e uma variável interna. As 4 variáveis externas, de alguma forma por ordem de importância, são: em primeiro lugar, a questão da procura externa relevante, ou seja, como é que os parceiros económicos do nosso país, aqueles que tipicamente compram, importam a partir de Portugal, ou vêm cá passar férias, que é outra forma de exportarmos coisas, como é que está a evoluir a procura externa relevante. O outro, que para um país com o nível de endividamento que Portugal tem é relevante, é a evolução das taxas de juros. O terceiro, algo que nós nos desabituámos de olhar, mas que continua a ser relevante para a nossa estrutura produtiva, são as taxas de câmbio. A taxa de câmbio, principalmente a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar, mas que também é relevante, menos relevante, do euro em relação a algumas outras moedas. E o quarto e última variável externa é o preço do petróleo. São 4 variáveis que as 4 juntas dizem-nos o essencial do que se passa na economia portuguesa ao longo dos anos. Depois há uma variável interna que é aquela que merece mais atenção em Portugal, que tem alguma relevância, mas que normalmente tem menos relevância em relação às outras, que é os rendimentos disponíveis. O rendimento disponível da população. O rendimento disponível da população depende também depende de algumas variáveis políticas internas, que estão mais sob o nosso controle, depende nomeadamente dos impostos e depende da política de rendimentos, que em larga medida se resume em Portugal a 2 coisas, que é a evolução dos salários da função pública e o salário mínimo. Estes fatores juntos determinam de alguma forma aquilo que é a capacidade de controlar politicamente a evolução do rendimento das famílias. E claro que o rendimento das famílias vai afetar diretamente o consumo privado e vai afetar também aquilo que são algumas expectativas de crescimento da economia doméstica, e por essa via também tem algum efeito sobre o investimento. Eu, quando olho para estas 5 variáveis, eu não vejo um cenário negro a acontecer em Portugal em 2024. O crescimento da procura externa relevante, sabemos, isto é, a forma como as economias internacionais estão a evoluir, não é muito positiva. Sabemos que a economia europeia está a namorar a recessão, mas não temos motivos para esperar que isso se acentue ao longo de 2024. As taxas de juro, devido precisamente à evolução da inflação, nós esperaríamos que as taxas de juro aumentassem muito se a inflação estivesse fora de controle e o Banco Central se visse obrigado a aumentar ainda mais os juros ou a manter os juros muito elevados durante muito tempo. Há, de facto, uma descida enorme das taxas de juros, e eu iria mais longe do que o João Leão foi há pouco. Eu acho que, neste momento, temos
muitos dados que nos dizem que aqueles que apostavam numa persistência de inflação muito alta estavam errados. Erraram. E eu isso digo com o risco que posso dizer com as previsões para o futuro. Eu acho que aqueles que há 2 anos juravam que a inflação alta tinha vindo para ficar, estavam errados. E havia bons motivos. Foram, portanto, um exagero as políticas de reação? Já lá vou diretamente a isso, mas deixe-me só tornar isto claro. Há 2 anos, quando este debate se fez entre economistas, não faltavam argumentos para defender a ideia de que a perspectiva de que as taxas de juros as taxas de inflação iam ficar muito elevadas durante muito tempo eram erradas, porque era claro na altura que os drivers fundamentais do aumento da inflação, ou seja, de taxas de inflação mais elevadas, tinham a ver, por um lado, por um aumento brutal do preço do petróleo, sim, mais recentemente, e antes disso, naquilo que se pode dizer a desestruturação, a disrupção, que é uma palavra que não fica muito bem em português, daquilo que eram as cadeias de fornecimento internacional, decorrente do Covid, e que levou também, o Covid levou não apenas uma alteração das cadeias internacionais de produção, levou também alterações dos padrões de consumo. O exemplo caricatural disto é as pessoas passaram a comprar muito mais equipamentos de desporto para terem em casa do que faziam no estrangeiro, e de repente essas cadeias de abastecimento secaram porque não havia sequer produtores para o fazer, e portanto os preços aumentaram muito. Isto é um exemplo caricatural, mas há centenas de exemplos destes, de uma alteração dos padrões de consumo que levaram ao aumento dos preços. E de facto houve muita gente que chamou a atenção para isto. O que nós estamos a assistir são alterações que não têm motivo nenhum para serem persistentes, e o que se está a mostrar neste momento é que não foram persistentes e que as taxas de inflação estão a acompanhar aquilo que é o desaparecimento dos grandes fatores que na altura disseram que eram fatores de inflação. E o Paulo pergunta, isso significa que se foi longe demais? Temos 2 respostas possíveis para isso. A minha é sim, absolutamente. Isto é, quando este debate foi feito, eu fui daqueles que defendeu que, do ponto de vista estritamente económico, não havia motivos para estarmos a ter o aumento de taxas de juros que estávamos a ter na Europa. A outra resposta possível é não se foi longe demais. Porquê? Porque o Banco Central tem nos seus estatutos um compromisso com uma taxa de inflação inferior a 2%, e enquanto a inflação não estiver inferior a 2%, é a obrigação do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu fazer o que estiver ao seu alcance, e não é muito, é a política monetária, para fazer baixar a inflação. Agora, isso não significa, e eu também acho que há hoje evidência empírica e trabalho académico suficiente para dizermos que aqueles que acreditam que o que fez baixar a inflação foram as medidas do Banco Central estão errados. Não foi. E o Banco Central, o que nós estamos a assistir é simplesmente a uma recessão, para já um namoro, um flerte com a recessão na Europa, induzida pela política monetária, mas não há nada que nos diga que a descida dos preços se deve a isso. Pronto, dito isto, isto para dizer que em relação às taxas de juro, eu não creio que possamos esperar um aumento das taxas de juro no próximo ano, e não me admiraria, inclusive, que pudesse haver algum alívio, e isso é mais difícil. Em relação à taxa de câmbio, nós estamos a viver com taxas de câmbio, quando comparamos, por exemplo, há 10 anos, eu que disse muitíssimo mal do governo de há 10 anos, sei bem que o governo de há 10 anos teve de trabalhar com taxas de câmbio altíssimas, taxas de juros altíssimas, baixo crescimento da procura externa e preços do petróleo altíssimos. Nós neste momento estamos com taxas de câmbio que são relativamente favoráveis, e o boom do turismo americano para a Europa, em particular em Portugal, também é explicado por isso, e finalmente estamos a viver com taxas, com preços do petróleo que são bastante mais baixos do que tínhamos há um ano, e não há motivos para esperarmos no imediato, e para já os sinais dos futuros, que nos dizem um bocadinho a antecipação que os mercados dão à evolução dos preços do petróleo, também não nos apontam para grandes aumentos do preço do petróleo. E, finalmente, a questão do rendimento disponível. O João já falou um bocadinho sobre isto. Eu diria que o João estava a dizer na brincadeira que a 10 de março ainda não se vai sentir muito isto, claro, porque isto não foi desenhado para 10 de março, foi desenhado para junho. Para as europeias. E em junho já se sentirá um bocadinho mais, mas de facto o que está a ser seguido aponta para algum alívio do ponto de vista da evolução dos rendimentos. Dito isto, portanto, o que eu estou a dizer não é pintar um cenário cor-de-rosa, estou a dizer que nós estamos perante uma situação que não é uma situação muito negativa para a economia portuguesa em 2024, mas termino como comecei. Querer adivinhar a evolução das economias é um exercício então podemos ir todos de adivinhação. É melhor do que ter bolas de cristal, mas temos de perceber que estamos no mundo muito instável,
com eleições muito desafiantes pela frente, com riscos, como temos sempre, de crises financeiras, com guerras sem um fim muito claro à vista, e, portanto, é o máximo que podemos dizer neste momento. Obrigado. Já agora alargo ao resto do painel aquela questão de fomos ou não fomos longe demais nas medidas de combate à inflação. Boa tarde. Cristina, falta-lhe o microfone. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Ricardo disse. Acho que francamente, não vejo muito mais a acrescentar. A única coisa que eu acrescentaria era que recordar às pessoas, de qualquer maneira, que os 10 anos de taxas de juros negativas são excepcionais. Portanto, não podíamos também acreditar que esse período seria prolongado, podia ser prolongável no tempo. Porque provoca algumas distorções significativas a nível, por exemplo, de escolhas de financiamento, de alocação de poupança, que não são despiciendas, e não podemos pensar que taxas de juros negativas são a normalidade. Apesar de, podem sempre invocar que o Japão vive muito proximamente dessa situação, embora não chegue lá. Portanto, apesar de tudo, tiveram sempre o cuidado de estar um passo ligeiramente atrás de concretizarem as taxas negativas. Portanto, andaram sempre ali a cortejar o zero, mas nunca deram esse passo. Era o único fator que eu acrescentaria, que se calhar o BCE, de alguma forma, aproveitou a ocasião de ter que lidar com uma situação de inflação relativamente mais elevada do que aquela que desejaria, para proceder ao processo de normalização de uma forma mais rápida do que aquilo que seria expectável. Acho que mais do que a dimensão, sim, foi importante, mas mais do que a dimensão, também a sua rapidez. É verdade que já aconteceu situações desta rapidez, mas em décadas muito mais longínquas. Portanto, eram só os únicos dois aspectos que eu ia salientar. Foi mais rápido do que esperado, mas foi um processo parcial, numa parte, até pelo menos chegarmos aos 2%, 2 e pouco por cento. Acho que é sobretudo um processo de normalização. O que é acima, sim, já foi mais consequente. Por outro lado, não podemos também esquecer que concentramos sempre no processo de normalização de taxas de juros. Não podemos esquecer que ele esteve igualmente associado a medidas que ainda estão a ser tidas em consideração, ou que ainda estão a ser tomadas, no sentido de redução de liquidez no sistema. Portanto, não há só taxas de juros mais baixas, mas há outros instrumentos que o BCE adotou, não só o BCE, mas a Reserva Federal e outros bancos, Banco Central do Banco da Inglaterra ou o Banco do Japão, que adotaram de grande fornecimento de liquidez ao sistema, quer ao sistema financeiro, quer inclusivamente aos próprios Estados, não é? de criar condições muito favoráveis ao financiamento dos Estados, que o BCE, em alguns casos, já abandonou. No caso do financiamento aos bancos, claramente já foi abandonado. No caso do financiamento de proporcionar condições mais favoráveis de financiamento aos Estados, está lentamente a desmantelar esse sistema de apoio. André, a mesma questão, se concorda de que a evidência demonstra que houve aqui algum excesso? Bom, não temos maneira de ver o que seria se essa... Exatamente, se essa ação... Sim. Mas, de facto, numa primeira... Estão-me a ouvir? Sim. Numa primeira fase, de facto, a resposta do Banco Central Europeu, é evidente que o objetivo foi desde logo controlar a inflação, enfim, com uma política que se tornou uma política mais restritiva, bastante mais restritiva do que tinha sido até aí, mas isto por vários canais, não apenas afetando os desenvolvimentos de preços a nível interno, mas também a nível externo, pela atuação da taxa de câmbio, como aliás foi mencionado. Portanto, os termos de troca estavam-se a deteriorar muito na Europa por causa da importação, o preço dos bens importados, por causa do aumento do preço do petróleo e do preço do petróleo em dólares, estava a aumentar muito, porque, entretanto, também a Fed tinha começado mais cedo
digamos, a atuar e, portanto, com isso valorizando o dólar. E, portanto, houve a necessidade de fazer esse acompanhamento para que os termos de troca não se deteriorassem mais e, portanto, para que isso, em última análise, não tivesse efeitos também perniciosos no final sobre os desenvolvimentos dos preços. E, como aliás teve, como nós fomos, de facto, a Europa foi especialmente afetada em termos dos desenvolvimentos de preços, não apenas porque o preço do petróleo estava mais alto, mas também porque houve esse desfazamento entre aquilo que foi a atuação do Banco Central norte-americano e depois a atuação do Banco Central europeu. Por outro lado, e eu aí concordo com o que a Cristina o que disse inteiramente, acho que nós também não nos podemos esquecer que a política monetária é uma política monetária única, não é? Evidentemente que as taxas de juro também funcionam num mercado que é um mercado concorrencial, é um mercado de atração de capital, é um mercado de remuneração de capital e, portanto, a resposta que o BCE dá em relação àquela que foi a resposta da Fed com a elevação dos juros é uma resposta que tinha que ser dada para, desde logo por efeito dessa mesma competitividade na remuneração dos capitais. Por último, acho que para países que são países de poupança, não é? Já não me parecia muito suportável por muito mais termo que as remunerações, e sobretudo num contexto inflacionista, porque isso em termos reais teria efeitos muito perniciosos em termos de perda de riqueza, não é? Portanto, haveria naturalmente que acompanhar a remuneração dessas poupanças com a situação de inflação, tal como os salários, não é? Devem ver recuperado o seu poder de compra, não é? Também aquilo que são as remunerações de capital também tem que ter esse acompanhamento em termos de perda de poder de compra e, sobretudo, quando temos países, como sabemos, em que poupanças para pensões, não é? Poupanças de longo prazo, planos de pensões que estão alocados a instrumentos de capitalização. O caso da Alemanha é paradigmático, mas também dos países nórdicos, uma vez que grande parte das suas pensões estão alocadas em instrumentos de capitalização. É evidente que a remuneração desses produtos depende do juro, depende da taxa de juros. Ricardo, sim. É um pequeno curto-circuito, não há problema. Não, é que isto é interessantíssima, a intervenção que a Nazaré acabou de fazer é interessantíssima, porque eu acho que a maior parte dos economistas, os não economistas na sala, não acompanharam o que acabou de se passar aqui. Mas o que a Nazaré acabou de nos dizer é que um objetivo de política económica do Banco Central Europeu é remunerar o capital, que é uma coisa típica da extrema-esquerda. A Nazaré o que está a defender é a posição que a extrema-esquerda diz. A diferença é que a extrema-esquerda acha que é mal e a Nazaré acha que é bem. É constatar um facto. Mas atenção, o Banco Central Europeu não tem como objetivo remunerar o capital. Do sistema. Tem duas coisas que podem indiretamente favorecer que se aumentam os juros quando os Estados Unidos aumentam os juros. Uma é a estabilidade financeira, outra é o combate à inflação, que obviamente que se houver muita desvalorização do euro face ao dólar, nós temos inflação importada e, portanto, por essa via, o Banco Central Europeu justifica o aumento das taxas de juros. Mas eu ainda estou para ver o dia em que alguém do Banco Central Europeu assume que o seu objetivo é remunerar o capital. João, muito rapidamente, só este tema dos remédios anti-inflação. Atenção que um ponto também acho que foi interessante, que a Cristina também já aflorou, que acho que é importante referir, que é, nós tivemos aqui um período excepcional de cerca de 14 anos de taxas de juros zero, não é? Havia a grande questão que é muito batida entre os macroeconomistas, que é, será que isto é uma tendência natural da economia europeia agora? Está associada ou não àquilo que se chamava a estagnação secular das economias, em que a taxa de juros natural seria uma taxa de juros zero. Isto aqui seria a ideia de que a Europa iria se tornar uma economia mais parecida, como foi referido, com a do Japão, que está não há 14 anos, mas há mais de 30 anos, com taxas de juros próximas de zero. Isto para chamarem, para termos uma ideia da alteração que aconteceu muito rapidamente. Quando eu e a Cristina estávamos no Ministério das Finanças, fazíamos emissão de dívida. Só para as pessoas terem bem presente, fazíamos emissão ainda em 2020, há 2 anos, a 10 e a 30, chegámos a fazer uma emissão a 30 anos a 1%, um luxo, e a 10 anos negativa, ou 0%. Agora mudou radicalmente, mas não mudou realmente só as taxas de juros no próximo ano ou 2. A percepção do mercado, e o que os agentes acreditam, é que nos próximos 10, 20, 30 anos, aquilo que aconteceu naquele momento em que estávamos lá,
já não vai acontecer mais. Mudou este surto inflacionista e mudou, e associado a outros fatores, que vamos ver, que também alterou totalmente as percepções, não só sobre, porque senão as taxas de juros a 30 anos não tinham mudado também radicalmente. Passaram, Portugal financiava-se a 1%, agora são 3 e qualquer coisa. Portanto, mudaram radicalmente a percepção das taxas de juros. Mesmo as taxas de juros reais também aumentaram significativamente a percepção. Será que isto, porque é que faça um fenómeno que parece tão temporário e de curto prazo, os mercados mudaram tanto radicalmente? Porque há aqui outras coisas que apareceram pelo meio, que não foi só isto. Uma delas foi, e muito importante, é a consideração do que é que a percepção do que é que são as necessidades de investimento na Europa, sobretudo na área ambiental. Criou-se, no contexto do PRR, já vai ser um impulso, que não está medido nos orçamentos, mas um impulso orçamental maior, mostra já uma mudança de perspectiva orçamental da Europa nos próximos anos, que ajuda a alimentar para as taxas de juros mais altas. Portanto, se a política orçamental é mais expansionista, com um programa tipo o PRR, ajuda a dar margem para que a política monetária seja um pouco mais associada a taxas de juros maiores, e alimenta a ideia de que agora vamos precisar de grandes necessidades de investimento na Europa, associada à parte ambiental. Há também uma revisão substancial das regras orçamentais na Europa, que também parece ir aliviar muito a forma muito restritiva com que as regras orçamentais tinham até agora. Há uma mudança, mesmo que a Alemanha prevaleça na substituição, é uma alternância muito grande face ao que existe agora. E, portanto, essa alteração na política orçamental, o que é que faz? Faz com que os Estados tenham mais margem para investir e para fazer despesa, faz com que a economia tenha mais pressão do lado da procura e faz com que haja perspectivas de juros mais altos do lado, porque margem para que os bancos centrais aumentem mais as taxas de juros para reagir a uma procura mais elevada. Portanto, é este contexto que é importante ver, que há uma alteração não só de um ano ou dois, mas uma alteração da perspectiva dos próximos 10 ou 20 anos que aconteceu na Europa. Agora, em relação se o Banco Central respondeu rapidamente ou não. Eu por acaso, achava que o Banco Central Europeu devia ter, nos seus estatutos, um mandato mais equilibrado. Ou seja, tem um mandato que só da inflação, mas eles estão a trabalhar com duas variáveis muito importantes. Não é só a inflação, mas a economia e o bem-estar da população via mais também da atividade económica. E eles devem fazer este balanceamento, não é muito fácil de fazer, porque é um balanceamento que tem que ser feito não só numa lógica de curto prazo, mas sobretudo numa lógica de médio prazo. Eles têm que manter a inflação nos 2%, não no curto prazo, mas no médio prazo. Se um Banco Central, e há sempre uma questão de incerteza, como o Ricardo falou, estamos num contexto pós-pandemia que é muito incerto perceber se a inflação está controlada ou não, porque depois há aqui, apesar da economia, como eu referi, está estagnada há um ano, houve setores da atividade, como a Cristina referiu há bocado, que tiveram em grande expansão e com dificuldade em contratar mão de obra e com uma grande pressão inflacionista, sobretudo os setores dos serviços no sul da Europa. Portanto, houve aqui um período em que, apesar da economia não crescer, havia uma grande pressão do lado do emprego, não era fácil de ler esta leitura. Portanto, não estou a dizer que não era fácil fazer esta avaliação neste contexto com tantas incertezas e com tantas alterações face ao que é habitual. Mas acharia que teria sido, se o Banco Central tivesse um mandato mais equilibrado, poderia ter sido um pouco mais ponderado nesta subida das taxas de juros, ter feito um pouco mais gradual e se calhar menos acentuado, para evitar esta situação que vamos ter aqui um ano em que há uma grande perda uma grande perda de atividade económica para toda a Europa. Nós vamos perder aqui bastante. Toda a Europa vai perder muito neste ano de 23 e de 24 pela economia estar um pouco abaixo do que devia estar, não é? E se representa uma grande perda de bem-estar material para nós e para a Europa, que poderia ter sido mais ponderado e que poderia ter levado a um aumento das taxas um pouco mais moderado. Meus caros, nós estamos já a 10, 15 minutos do nosso tempo limite. Ricardo, vou aproveitar a conversa consigo para fazermos aqui uma mudança de tema, até porque houve aí alguém que o citou hoje no artigo. Nós sabemos que quer dizer, há vantagens claras da política das contas certas, do ritmo e da dimensão a que vamos reduzindo a dívida pública, mas também há a outra face da moeda, que nós sentimos, não só nas notícias, mas no nosso contacto com a máquina do Estado, de falta de recursos, de problemas na educação, na saúde. Até que ponto é que houve equilíbrio e qual é que deve ser o caminho para o futuro governo? Isto é fácil, 2 minutos. Eu creio que sim. Tá. Ok.
Eu tive a oportunidade de escrever um texto que saiu no Público sobre a expressão contas certas, que eu acho que é uma expressão que não tem conteúdo analítico nenhum. Quer dizer, é muito eficaz do ponto de vista político e acho que faz muito bem o governo e faz muito bem o partido que o apoia utilizar esta expressão de forma, porque é muito eficaz do ponto de vista político. Do ponto de vista da análise económica não tem nenhum conteúdo, porque apela a algo que, em particular, partidos que se encontram naquela área deviam historicamente ser muito cuidadosos a apelar, por uma razão simples, e é algo que é muito difícil explicar. A maior parte das pessoas, as pessoas tendem a achar que as contas certas, aquilo que deve acontecer, contas certas é aquilo que deve acontecer. E todos, contas certas, por definição, é algo com que nós estamos de acordo, porque é aquilo que deve acontecer, está certo, é aquilo que nós queremos. E as pessoas tendem a projetar para o Estado aquilo que acontece na nossa vida individual ou nas nossas famílias, não é? Em geral, nós devemos assumir que não devemos gastar mais do que aquilo que recebemos. Isto é o princípio geral. Este princípio geral não é correto para o Estado, porque não é igual ser um Estado ou ser uma família. Um Estado pode ter, no limite, todos os anos ter déficit e, no limite, manter sempre uma dívida pública que está a caminhar para zero. Não é para 60% como prevê o Tratado de Maastricht, é para zero. É para zero. Não é, nós, se tivermos um déficit, desde que não seja um déficit muito elevado, que as taxas de juros não estejam sistematicamente muito elevadas e que haja alguma taxa de crescimento, é perfeitamente compatível, e aliás a história da Europa mostra isso. A história da Europa desde a Segunda Guerra Mundial é uma história de déficits muitíssimo mais elevados do que nós temos tido nos últimos tempos, durante décadas a fio, e com dívidas públicas que até aos anos 70 e 80 tiveram completamente controladas. E portanto a ideia de que contas certas significa saldos orçamentais positivos ou sequer saldos nulos é algo que não tem motivo para nós acharmos que é assim. Há momentos em que faz sentido termos saldos positivos, há momentos em que faz muito sentido termos saldos negativos. E, portanto, a discussão que nós devemos ter não é se é ótimo ter havido nos últimos anos, pela primeira vez desde 25 de Abril, 2 anos com saldos positivos. A questão é, os saldos positivos nesses anos foram a política mais acertada ou não? Era o momento certo para o fazer? Eu acho que o nível que se atingiu de saldo orçamental é injustificável. E acho que é algo que faz com que alguns instrumentos fundamentais de política económica percam credibilidade. O Orçamento de Estado hoje é um instrumento sem credibilidade, o que é um problema, porque o Orçamento de Estado deveria ser um instrumento fundamental para guiar as nossas vidas, para ter uma ideia do que é que se pretende fazer. E a verdade é que o que assistimos nos últimos anos não é só o Orçamento de Estado, é o Plano de Estabilidade, o Programa de Estabilidade, que foi um instrumento que foi criado no âmbito da União Europeia para desafiar os Estados a pensarem a sua política orçamental a médio prazo, num prazo de 4, 5 anos, deixou de ser credível, porque o Governo aprova um programa de estabilidade e no próprio ano em que o aprova não cumpre o seu programa de estabilidade. E aquilo que temos vindo a assistir é uma preocupação muito grande em atingir recordes de descida da dívida pública com um objetivo que é, primeiro, de poder depois dizer às pessoas que em geral não percebem estes debates que se teve as contas certas e se render votos e ocupar o espaço do adversário político que tradicionalmente era esse e portanto fica esvaziado o espaço político e é eficaz desse ponto de vista, mas por outro lado também tem na base uma doutrina económica que eu acho bizarra, que é a ideia, que é repetida ao tutano, que é, nós tivemos uma crise em 2010, 2011, porque tínhamos uma dívida pública muito elevada, que é de repente este governo a adotar a narrativa do governo anterior e que o partido que suporta este governo rejeitava na altura. Quer dizer, nós tivemos essa crise porque tínhamos uma dívida pública muito elevada e se tivermos uma dívida pública muito baixa não temos o risco de passar por uma nova crise. Eu queria lembrar que dos 8 países que sofreram resgates durante o período 2010-2012, dos 8 países, 6 tinham uma dívida pública inferior à média da União Europeia. E alguns tinham das dívidas públicas mais baixas que existem na União Europeia. O que significa que, e eu acho que isso todos já deveríamos ter percebido, que aquilo que determinou a fragilidade financeira
dos países que foram mais afetados pela crise da zona euro entre 2010 e 2012 foram dois fatores fundamentais. Aquilo que são as fragilidades dos próprios países, que nos casos eram fragilidades do sistema financeiro, outro eram fragilidades de competitividade, isto é, quem via de fora esses países via as suas dívidas externas a agravarem-se, não por causa da dívida pública, mas pela incapacidade de terem saldos comerciais próximos do nulo ou do positivo, terem saldos comerciais sistematicamente negativos. Mas há um segundo fator muito relevante, que é, na Europa, em 2010 e 2012, nós não tivemos uma coisa que outros países evoluídos tiveram. Foi um prestamista de último recurso, ou seja, um banco central que impedisse que os Estados ficassem à mercê da especulação financeira. Que, entretanto, passámos a ter. Que a partir de 2012, como estávamos perante o risco de deixar de ter a zona euro, de haver um colapso do euro, houve alguém que decidiu que ia fazer tudo o que fosse necessário e, a partir desse momento, os agentes financeiros passaram a acreditar que a Europa não voltaria a estar numa situação como a que esteve em 2010 e 2012. E, portanto, nós temos de perceber que os problemas que têm a ver internamente com os Estados não são fundamentalmente a dívida pública e que há uma parte importante desta equação que não tem a ver com o que se passa internamente com os Estados, tem a ver com os arranjos da União Europeia. Só para não ser mal interpretado, eu tenho defendido, inclusive desde 2010 e 2012, que a dívida pública portuguesa tem de descer. Agora, dizer que queremos que a dívida pública desça não é a mesma coisa que dizer nós precisamos rapidamente ter uma dívida pública abaixo de 100% ou de 95% ou de 65%, como se esses números fossem mágicos e fizessem uma grande diferença de um ano para o outro. Temos mesmo de acelerar. João, salto para si com este tema. Por que será? Eu queria... Aqui há algumas coisas que partilho da percepção, mas há outras coisas em que tenho uma visão diferente, que é é importante percebermos que o Orçamento de Estado para 2024, Portugal é dos poucos países em toda a Europa que diz deliberadamente que vai reduzir o saldo orçamental. Ou seja, Portugal é acusado pela Comissão Europeia de ter a política mais expansionista da Europa, porque parte de uma situação orçamental muito positiva. Vantajosa, sim. Portanto, é acusado de dizer Portugal tem a política... Foi sobre o que se fez até agora. Sim, tem a política orçamental. Agora, outra coisa importante aqui ter presente é... o 2023, Portugal tem uma forma de atualização dos salários, mas sobretudo das pensões e prestações, mas também dá uma forma dos salários, que é com base na inflação do ano anterior. Isto gera um efeito temporário positivo nas contas de 23, que é artificial, ou seja, para o ano já reflete melhor a situação real. Ou seja, este ano foi mais positivo do que era normal, porque as receitas evoluíram com base na inflação, mas as pensões e os salários ainda estão com base no ano anterior. Ou seja, não recuperaram o efeito todo inflacionista. Ou seja, ainda estão para o ano que, já como eu referi, é o reflexo daquela menção que eu referia, ao facto dos pensionistas já para o ano que recuperam, de facto, o poder de compra finalmente e ficam acima do que estavam em 2021. Não é? Ou seja, Portugal tem este mecanismo de atualização que faz, quando há períodos de inflação, e enquanto isso não for totalmente revertido, gera um efeito positivo nas contas públicas. Por outro lado, também em relação à questão do programa de estabilidade, e não estou de acordo, porque se olharmos para os programas de estabilidade, por exemplo, mesmo o último que eu fiz em 2022, nós dizíamos que a economia ia ter um saldo equilibrado quando atingisse a tendência pré-pandemia. Mas nós esperávamos que isso acontecesse em 24. Mas em 23 já atingiu a tendência pré-pandemia. Portanto, e em 22 já estava próximo disso. Portanto, atingiu muito mais rapidamente, a recuperação foi muito melhor da economia, o cenário, e como o Ricardo disse no início, as previsões são as que fizemos. Nós temos as previsões que é um enquadramento, uma perspectiva do que é que pode acontecer. A perspectiva não quer dizer que vai acontecer exatamente aquilo. Nós sabemos que há muitas imprevisibilidades. Mas é o cenário central, que há uma grande incerteza, pode ser mais rápido ou menos rápido a recuperação, mas foi o cenário que fizemos na altura, em 2022, e era consistente com as perspectivas que estavam a ser desenhadas em termos internacionais. Mas a recuperação, e como o Sr. Ministro tinha dito há bocado, em 22, excedeu todas as expectativas. Excedeu, o que é muito bom para as contas públicas. A questão é como é que se aplica esse excedente. Quando estávamos a desenhar os cenários macroeconómicos em 2021, achava-se que o emprego só ia recuperar o valor da pandemia muitos anos depois, mas recuperou mais rapidamente. E, portanto, o saldo orçamental acompanha muito a evolução do emprego. O fator mais importante de explicar a evolução do saldo orçamental é, para além do efeito da inflação, dizemos que é mais temporário, que nem sempre é tão relevante, é a dinâmica do mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho que recuperou de forma tão rápida, já está mais de 2% acima do que estava em 19, no pico.
algo extraordinário. Nós e, portanto, esta recuperação tão rápida que não se antevia do cenário macroeconómico, e tem a ver com aquela questão da imprevisibilidade dos dados, nós não conseguimos, não temos, apesar de eu estar a ler todos os dias ao meu filho o Asterix e o Adivinho, nós somos também os economistas nos adivinhos ainda continuamos a adivinhar tentativamente, mas a economia recuperou mais rapidamente, portanto o saldo melhorou mais rapidamente, mas estava consistente com aquilo que nós dizíamos. Eu lembro quando estive com o Governo a discutir o cenário macroeconómico em 2022, antes de sair do Governo, disse: nós temos margem para ter uma política de recuperação de rendimentos e de apoio à economia, sem nenhuma medida de contenção necessária, só com os mecanismos habituais e com margem para recuperação, e vamos ter um saldo equilibrado em 24. Aconteceu muito mais cedo, praticamente em 22, em 22 já foi praticamente equilibrado, porque a economia recuperou muito rapidamente. Atenção, que há aqui uma outra dimensão, que é a nossa orientação de economia para o ano vai estar os tais 0,2%, que é um pequeno excedente, mas se introduzirmos aqui o efeito do PRR, temos um estímulo orçamental ainda maior. Não é só o estímulo que está a ser trazido pelo Governo, mas o PRR vai entrar em velocidade de cruzeiro no próximo ano e ainda vai ter um impacto ainda muito maior. Atenção, com o mercado de trabalho como está agora, nem o próprio Keynes diria que devíamos estar a ter déficits muito elevados. Porque a gestão macroeconómica, se estivéssemos a ter déficits significativos neste contexto, em que temos o mercado de trabalho no máximo, depois, quando a economia abrandasse, teríamos uma situação mais... E, portanto, do ponto de vista macroeconómico, as necessidades de grandes de investimento, vamos ter com o PRR completadas. Do ponto de vista de estímulo macroeconómico, temos o PRR e a economia também não tem muitas... já está no emprego, já está no máximo, não é? E o orçamento ainda vai trazer mais uma dimensão. Se fôssemos traduzir uma dimensão ainda adicional maior através do maior déficit orçamental, estávamos a estimular ainda mais do lado a procura, estávamos a aumentar, a contrariar os efeitos de descida da inflação, estávamos a aumentar o déficit externo, porque não há muita capacidade de resposta a nível nacional, temos que importar mais, porque a capacidade do mercado de trabalho e da capacidade produtiva está no máximo. Teríamos a aumentar a necessidade do déficit externo sem muita necessidade. E digo-vos uma coisa: a dinâmica política vai dar naturalmente cabo dos dedos rapidamente. Não precisamos estar nós, economistas... Não nos preocupemos com isso. Eu acho que devemos avisados, faz parte da dinâmica natural não é uma coisa que eu antecipo do ponto de vista da economia política que dure muito tempo, não faz parte da dinâmica lógica de... A campanha eleitoral há de dar conta disso. Nós devemos, de alguma forma, preservar o governo que, sem sacrifícios do emprego, isso seria mau, se estivéssemos a ter uma política restritiva com sacrifícios da economia, do emprego, e dizer, conseguiu, nesta fase, passar Portugal para uma situação muito mais estável de dívida pública. E outra coisa, o Ricardo deixa-me também aqui uma coisa. Portugal beneficia... Eu, quando cheguei ao governo, nós pagávamos... Portugal, como era um país periférico, com dívida elevada, tínhamos a dívida igual à Itália. Tínhamos um spread que chegou a estar 2 pontos acima do Itália. Neste momento temos um spread sobre as taxas de juros 1 ponto abaixo da Itália. O benefício que isto dá aos custos que o Estado tem com juros, mas também no setor privado, nas famílias e nas empresas. O setor bancário está a beneficiar com melhorias de rating, depois traduz também na capacidade de financiamento do setor privado, do setor bancário, não é? Que consegue financiar-se na parte de capital, e, portanto, ter, quando precisa de fazer emissões que não sejam só apenas depósitos, de obrigações e de acesso a capital, condições mais favoráveis de atração desse tipo de investimento. E isso ajuda que o setor financeiro esteja mais robusto para financiar as famílias e as empresas. As empresas, quando fazem as suas emissões, também têm o referencial da taxa de juros do Estado. Todos beneficiam com isto. E há aqui um aspecto importante que é sobre outra questão, que também deixo aqui uma menção. O Ricardo tem razão, e eu estou de acordo, o Ricardo tem razão que grande parte do que explica os países que entraram, a grande explicação para o facto dos países terem entrado em dificuldade e que deu origem aos programas de ajustamento em 2011 foram os déficits externos muito elevados e o contexto de governação económica e o entendimento que foi feito da leitura desses dados. Mas não está desligado da dívida pública neste sentido. Ou seja, a dívida pública em Portugal e em Espanha podia não ser à partida muito elevada, mas sabia-se que a correção daquele déficit externo brutal ia levar a forte aumento de dívida pública. Certo. O que conta é a dívida pública que se antecipa. Não deixa de ser relevante a dívida pública. Não é para dizer... O facto de a dívida pública em Portugal em 2006 ou 2007 não ser demasiado elevada
não significa que não se antecipasse, porque a necessidade de corrigir o déficit externo, ou seja, a queda brutal da procura, que era preciso, e o impacto que isso ia ter no emprego e nas receitas ia ser de tal modo, que se antecipava, e isso foi acontecer naturalmente, passado 2 ou 3 anos, Portugal, a Grécia e outros países, já éramos os países com maiores dívidas, com as maiores dívidas, e foram os países que depois tinham maior dívida, que tiveram mais dificuldades. Não eram à partida, mas estavam de alguma forma mascarada pelo déficit externo. Mas quando depois é preciso, mais tarde ou mais cedo, o déficit externo ser corrigido, isso tem um impacto tremendo na dívida pública. Agora, eu não tenho aqui nenhuma obsessão pela redução da dívida. Acho que um dos problemas, acho que Portugal deve aproveitar este contexto muito bom macroeconómico para colocar isto, para não ter dificuldades, porque Portugal, por ser um país periférico, sabemos o que é que nos podem facilmente... E a percepção externa que se cria perante Portugal é muito positiva agora. É favorável não só nas condições de financiamento, no investimento direto estrangeiro. Portugal é visto como um país equilibrado, moderado, atrativo e estável. Vamos ver se continua depois das eleições de 10 de março e das condições de governação que saiam daí. Só uma dimensão. E isto, o facto de nós estarmos com a dívida pública claramente abaixo da Espanha e França, sem termos que fazer esforços em termos de emprego, de economia, é algo que é muito bom para nós e vai-nos ajudar daqui a uns anos, não só esta natural dinâmica política, que é natural, que vai acontecer, que não é, do ponto de vista da economia política, não é muito natural que se mantenham estes dados equilibrados para muito tempo. Nós basta olharmos para ver o que acontece em Espanha, França ou Itália, que eles estão sistematicamente a dizer, como o Ricardo diz, vamos descer a dívida pública, mas depois a dívida pública nunca desce. Estão há 20 anos neste processo. Porque não é fácil descer a dívida pública. Portugal beneficiou de um contexto em que conseguiu fazer. E vamos ter um período, que é um período, que é por acaso uma das coisas que não falamos aqui, que é talvez dos maiores desafios que Portugal tem, que é, por um lado, o Sr. Ministro da Economia falou muito bem da parte positiva do mercado de trabalho, que é a melhoria das qualificações, ou seja, nos próximos 20 anos nós vamos deixar de ser o país menos qualificado da Europa para ter uma qualificação igual à média da Europa, demora 20 anos este processo, mas todos os anos há aqui uma grande melhoria, mas já é quase automático ser feito com base nas qualificações. Mas também temos o lado negativo deste processo, ou seja, as perspectivas que existem, se não houver saldos migratórios brutais que não são fáceis de absorver na população portuguesa, se não temos saldos migratórios brutais que vão mudar totalmente o que é a população e a força de trabalho em Portugal, nós vamos ter uma redução da força de trabalho de 1% ao ano. E vamos ter a nossa geração, que é a nossa geração aqui, a entrar, que é a geração baby boom, a geração que agora tem perto de 50, um pouco mais de 50, que daqui a uns 10 anos vai estar a começar a reformar-se, e esta geração é uma geração que é, do ponto de vista da despesa, brutal, porque tem um grande impacto, não só na segurança social, mas na saúde. Cerca de 50% do Estado é só dirigida a esta geração. Para além das outras despesas que se dirige também a esta geração, a despesa geral, mas a despesa com saúde e segurança social é praticamente dirigida à geração às pessoas com mais de 60 anos. Não é? Temos mesmo de terminar, só quero que 2 questões muito rápidas. Cristina, estas condições favoráveis, acredita que se mantêm se sair do 10 de março um cenário ou de ingovernabilidade ou de alguma instabilidade? Eu acho que sim. Acho que há 2 aspectos que não foram aqui salientados, que são, por um lado, o contexto europeu, precisamente porque agora há um lender of last resort, portanto, os mecanismos de incentivos ao bom comportamento são mais fortes. E se virmos o contexto europeu tendo a haver uma muito maior homogeneidade de comportamentos dos Estados, e mesmo Estados sem governos que continuam a ter comportamentos fiscais ou orçamentais relativamente esperados ou previsíveis. Portanto, isso não é deixa de ser um problema. Concordar com o Ricardo, o que é relevante, ou tende a ser mais relevante, é o facto de hoje em dia a economia portuguesa, como a economia italiana, como a economia espanhola, apesar de tudo, são menos idiosincráticas, ou seja, conforme há uma maior homogeneidade dentro do espaço europeu, quer a nível de crescimentos, quer a nível de desequilíbrios externos, quer a nível de desequilíbrios a nível das contas públicas. Portanto, há uma maior... nestes 10 anos, quer nós queiramos, quer não, os programas de ajustamento foram bem sucedidos a esse nível, e a percepção que existe em relação
a Portugal de que há uma mudança, há uma mudança estrutural é boa. Essa mudança estrutural é uma coisa... nós não falámos nisso, mas eu acho que vale a pena falar que esta mudança estrutural traduz aquilo que já foi falado, que é uma redução significativa do saldo do déficit externo. O déficit externo, que era absolutamente endémico na economia portuguesa, deixou de o ser e passámos a ter, ainda agora, todos os organismos internacionais são absolutamente consensuais de que vamos ter superávit nos próximos anos. Isso é uma alteração absolutamente fundamental na economia portuguesa que às vezes não é suficientemente enfatizada. Mas isso significa também outra coisa. Há uma grande desalavancagem do setor privado, quer das empresas, quer das famílias, que significa que também significou subinvestimento por parte do setor privado, designadamente das famílias e das empresas, durante essa mesma década. E é uma situação que é impossível de manter. É impossível de manter. O que provavelmente vai acontecer é aqui algumas transferências na gestão de risco. E o que nós vemos, por exemplo, há um dado muito interessante no relatório de estabilidade do Banco de Portugal, de novembro, em que, se repararem, o primeiro e os segundos quintis de rendimentos da economia dos portugueses deixaram de ter acesso a crédito à habitação. O número de contratos do primeiro quintil da população portuguesa, que até 2008 correspondia mais ou menos a 18% dos contratos, hoje em dia é menos de 8%. Isto significa que há um quintil do rendimento que deixa de ter acesso a um sistema que era também... Nós gostamos de falar do elevador social, da educação. O crédito à habitação também era um fator de mobilidade, de homogeneidade ou de equilíbrio social, que deixou de existir. E quem é que hoje em dia passa a ter esse controle, ou que gera esse tipo de risco? Passa a ser o Estado a gerir esse tipo de risco. Se não há investimento em habitação, passa a ser o Estado a fazê-lo se o setor privado não o faz. E, portanto, hoje em dia, e pensando também na questão do sistema de pensões, se nós pensarmos que os baby boomers, todos nós hoje estamos a pensar que vamos vender as nossas casas, vamos para uma casa mais pequenina e com isso conseguimos libertar rendimento, porque foi isso que nós poupamos. A nossa principal fonte de poupança em Portugal é depósitos que gerem zero, não é? Retorno zero, e estamos todos a acreditar com o mercado imobiliário, ou seja, nós estamos a forçar, vamos todos vender casas no mesmo momento do tempo. Quer dizer, é condenação para a geneira. Portanto, estamos todos a concentrar o nosso ponto de saída, que é o ponto fundamental da nossa vida, num intervalo temporal muito curto. Novamente, uma questão de gestão de risco, estamos, de alguma forma, a acreditar que alguém vai pôr a mão por baixo. E só há uma pessoa a pôr a mão por baixo. Portanto, quando nós hoje falamos em diminuição da dívida, temos aqui alguns fatores muito importantes, algumas dinâmicas, quer a nível de populações mais jovens, quer a nível de populações mais envelhecidas, que são muito significativas e que não estão a ser muito tratadas. E o facto de as pensões voluntárias, nós não temos um terceiro pilar, não temos pensões ocupacionais em Portugal, é uma coisa que é pouco falada, que somos dos países europeus que têm menor deficiência, aliás, maior deficiência. E isso ninguém fala. Só uma palavra final. Em relação ao investimento, nos últimos 10 anos, não só o investimento privado foi anómalo, abaixo, mas o investimento público também. Cerca de 1 ponto percentual abaixo do investimento europeu. É insustentável a médio e longo prazo. Quando nós estamos a falar, não é só os serviços. Quando nós hoje saímos no aeroporto de Lisboa, passa anedótico, e vimos de qualquer aeroporto de uma capital europeia, sentimos que há um problema estrutural no aeroporto de Lisboa. Quando nós entramos num comboio em Portugal, sabemos que há um problema estrutural. Porque quando nós entramos, mesmo em países como a Itália, que toda a gente diz que dívida mais alta, com maiores problemas, nós olhamos e tem um TGV que nós não temos e que funciona, é igual ao alemão, ao francês. Portanto, pronto, é só isso. Obrigado. Obrigada. Nazaré, numa entrevista hoje tem um microfone, um dos microfones tem que passar para a Nazaré, obrigado. E peço-lhe uma resposta muito rápida. Dizia hoje numa entrevista ao Diário Económico que com este nível de despesa os serviços públicos deviam ser melhores. Presumo que, por inerência, com estes excedentes, os serviços deviam ser melhores.
Ou não vale a pena investir mais com este tipo aí de... voltamos ao meu ponto inicial. Ao seu ponto inicial, exatamente. Por isso é que eu comecei por ele, é porque, de facto, acho que está na altura de repensarmos seriamente a forma como nós usamos as infraestruturas que, no fundo, são acomodatícias das políticas públicas, por um lado, a administração pública, por outro lado, o orçamento público, a maneira como ele está estruturado e como ele é desenhado. Temos que rapidamente, de facto, reformar estas duas peças, porque sem isso não conseguimos fazer, enfim, tornar a despesa pública não é apenas mais eficiente, é de facto ela ser de facto mais eficaz do ponto de vista dos objetivos que se propõe. Ou seja, não se trata de investir mais, mas de investir melhor. Sim, é isso. Exato. Agora, mas há uma outra questão, a propósito ainda da questão inicial das contas certas, não é? Eu também não tenho especial apreço pelo termo contas certas, para ser sincera, nem sei quem é que o criou. Mas há uma coisa que é preciso, talvez, cautelar, que é, também não podemos correr o risco de voltar a uma situação que eu acho que existiu neste país. Acho que, de facto, tivemos tempo para estruturar um Estado social muito apoiado no crescimento do Estado fiscal. E isso levou-nos a uma certa negligência na apreciação do custo das medidas. Nós não fizemos, às tantas perdemos a noção de que as coisas custam dinheiro, sim, de que as políticas custam dinheiro. É possível crescer mais os impostos, criar mais impostos, vamos crescendo e, portanto, às tantas o custo das coisas, das políticas, deixou de ser feito. E eu acho que nós temos esse histórico muito negativo, talvez acho que é o aspecto mais negativo que herdámos do 25 de Abril e da construção do Estado Social, e que é um certo fenómeno de uma descalculia generalizada, em que ninguém faz contas. Eu acho que durante muito tempo não é só fazer contas certas ou erradas, elas não foram feitas. E nós temos que, de facto, fazer contas. Eu acho que é preciso ter instrumentos de análise da despesa, das políticas públicas, de avaliação, e temos que ser capazes de assumir responsabilidades e tirar ilações de quando as coisas não são bem feitas, ter a coragem de as assumir e de as corrigir. Eu acho que é isso que não podemos de maneira nenhuma retroceder neste caminho. Temos que avançar mais. Nazaré, Cristina, João, Ricardo, obrigado. Foi uma conversa muito, muito interessante. Fazemos agora uma pausa. Obrigado.